Hemocentro do Estado teme queda no número de doadores. 2 pessoas foram contaminadas por bactéria logo depois de transfusões. Uma delas, uma senhora de 54 anos, não resistiu à infecção e morreu. Bandido engole crack, é internado e foge do hospital. Conseguiu se livrar das algemas e escapou pelado, deixando a fralda para trás. Desvendado o crime que aconteceu em oficina mecânica. Imagens do circuito de um ônibus flagraram a moto e os suspeitos de envolvimento no assassinato. Mas a vítima morreu por engano. O alvo dos criminosos era o dono do local, mas ele não foi reconhecido. Jovem de 22 anos morreu depois de bater na lateral de um caminhão em Guarapari. Aconteceu de novo. Posto de combustível em Cariacica virou freguesia da bandidagem. As imagens de vídeo monitoramento mostram mais um assalto. Mãe de vítima de violência sexual é detida. Para o delegado, ela sabia que a filha era abusada, mas não denunciou o caso à polícia. Órfão de pai e mãe, o menino de 12 anos vive nas ruas, onde passou a cometer furtos. Hoje foi apreendido depois de invadir a casa de um empresário. E para espantar o estresse, brincadeiras e gincanas em aulão do Enem. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Hemocentro teme redução no número de doadores depois da morte de uma mulher que recebeu uma transfusão de sangue. Ela foi contaminada por uma bactéria. A direção garante que não há risco para quem doa e reforçou os critérios de segurança e análise sanguínea. A investigação médica do caso encontrou a bactéria tanto na bolsa de sangue quanto no paciente. Todos os procedimentos de doação e de repasse do sangue estão sendo reavaliados, porque uma mulher de 54 anos morreu e um senhor de 70 anos foi contaminado depois de receberem uma transfusão de sangue. A primeira senhora era uma paciente acompanhada no Hemóis, fazia transfusões regulares lá no Hemocentro e ela recebeu a transfusão de sangue num dia. No outro dia ela começou a passar mal, foi atendida no pronto atendimento e retornou ao Hemóis. E no Hemóis foi identificado que ela apresentava um quadro mais grave, foi encaminhada ao serviço de urgência e emergência do UCAM, foi prontamente atendida e realmente apresentava sinais de uma infecção generalizada e acabou evoluindo para o óbito. O segundo senhor é um paciente da nossa equipe de hematologia, acompanhado no Hospital das Clínicas. Ele apresentou uma reação durante a transfusão, que foram feitas todas as condutas protocolares para esse caso, e ele acabou evoluindo bem. O Hemocentro do Espírito Santo é o responsável pelo sangue que foi coletado de doadores e depois recebido pelos 2 pacientes. Na hora da transfusão, tanto a mulher quanto o homem tiveram uma reação estranha. O que nós estamos investigando agora é onde foi essa contaminação. Se ela partiu de uma bacteremia assintomática do doador, do próprio doador, ele estava com a bacteremia e não tinha sintoma, ou se foi em algum dos nossos processos de trabalho na coleta ou na transfusão. No Hospital das Clínicas, as bolsas de sangue ficam armazenadas em geladeiras para manter a qualidade do sangue. As bolsas já chegam com a avaliação positiva para serem usadas na hora necessária. Nesse momento em que estamos de vigilância com esses casos, estaremos fazendo um duplo controle, não só os processos de trabalho, padrão de qualidade, estaremos fazendo no nosso pequeno estoque também o nosso controle de qualidade e pesquisa de contaminação bacteriana para diminuir ou minimizar e zerar qualquer possível efeito para os nossos pacientes que estão internados no momento. A investigação ainda continua e vai trazer mais detalhes assim que forem descobertos. Por enquanto, o Hospital das Clínicas e o Hemóis adotaram um estado de alerta para evitar novos casos. O diretor do Hemóis lembra que o risco de contaminação é para quem recebe o sangue e não para quem doa. Portanto, ele pede aos doadores de costume para continuar com este gesto de solidariedade. Nós precisamos que o doador procure o Hemocentro, nós precisamos que ele continue doando sangue, tem pessoas precisando. E é bom frisar também que esse risco, apesar dele existir para quem recebe esse sangue, ele é irrisório, ele é mínimo.
A Vigilância Estadual e a Anvisa investigam as causas da contaminação. A empresa que fornece as bolsas virá ao estado na próxima semana para ajudar na apuração do caso. O Hemóis reforça que intensificou a análise do sangue coletado. Depois de engolir pedras de crack para tentar fugir do flagrante, o bandido acabou detido, mas passou mal e foi levado para um hospital na Serra. Mesmo algemado e usando fralda, ele fugiu da unidade e até agora não foi encontrado. Imagine um paciente correndo pelo pátio de um hospital só de fralda. A cena por si só chama a atenção. Foi o que fez um jovem de 25 anos. Só que o Everton da Silva Santos não parou por aí. A fralda abandonada diz tudo. Ele fugiu pelado depois de pular esse muro. E o pior é que não se trata de qualquer paciente. O Everton foi detido na noite de ontem no bairro Laranjeiras, aqui na Serra, após uma suspeita de tráfico de drogas. Ele e o comparsa estavam dentro de um táxi e, ao serem abordados pela polícia, resolveram se livrar das pedras de crack que estavam com eles. De acordo com uma testemunha, o Everton acabou engolindo o entorpecente e, ao invés de parar na delegacia como comparsa, acabou vindo parar aqui no Hospital Jaime Santos Neves, já desacordado. A suspeita é de que ele tenha escapado por uma janela e ainda não se sabe como ele tirou as algemas. Vizinhos do hospital assistiram a cena de camarote. O Everton teria utilizado uma pedra para fazer esse buraco, que o ajudou a escalar o muro. Em seguida, desapareceu em meio ao matagal. Toda a ação durou cerca de 10 minutos. Que situação, hein? O Everton da Silva Santos continua foragido. E ele já passou um bom tempo na cadeia, viu? Ficou preso por 4 anos, acusado de tráfico de drogas. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a localizar o criminoso, é só ligar para 181. Parece até notícia velha, mas aconteceu de novo. O posto de combustível em Cariacica virou freguês da bandidagem. Funcionários já perderam as contas do número de assaltos e trabalham com medo. Madrugada desta quarta-feira, o relógio do sistema de videomonitoramento do posto registra a chegada do veículo a 1h15 da manhã. O carro cinza para na bomba e o motorista pede para que o frentista abasteça R$100 de gasolina. Dentro do veículo estão 2 homens nos bancos da frente e 3 meninas no banco traseiro. 2 minutos e meio depois, o frentista termina o abastecimento e vai até o motorista para receber. O assalto é anunciado. O carona desce do carro armado e obriga o funcionário a entregar o dinheiro que estava com ele, cerca de R$50. O bandido entra no veículo e eles fogem pela avenida principal de Porto de Santana, em Cariacica, de tanque cheio e com o dinheiro do roubo. Somente neste ano foram registrados 30 assaltos a este posto. A maior parte deles aconteceu durante a madrugada, quando o quadro de funcionários acaba sendo reduzido. O que dificulta na identificação dos criminosos é que cada ação foi cometida por um bandido diferente, homens e mulheres de todas as idades. E o que chama a atenção é que em 90% dos casos, os assaltantes estavam armados. Neste outro assalto, em abril deste ano, mais um exemplo de ousadia de bandidos. Um homem e uma mulher mostram a arma, pegam o dinheiro e fogem. São vários registros de diferentes ações cometidas por assaltantes. Alguns agem sozinhos, outros com comparsas. O que todos têm em comum é que nenhum deles foi preso ainda. Tantos crimes em apenas 7 meses trouxeram prejuízos financeiros e principalmente emocionais. De janeiro até julho, aumentaram os números de assaltos e boletins de ocorrência registrados. O que cresceu também foi o medo. Funcionários estão apavorados. Ninguém está querendo ficar mais à noite, trabalhar à noite. Tá difícil arrumar funcionário. Olha, a PM afirma que o bairro Porto de Santana tem patrulhamento com reforço em horários estratégicos. Bem, o que a gente não entende é o domínio que os criminosos parecem ter nessa região. Se tem polícia, eles sabem o momento exato em que os PMs não estão na área. Está na hora de rever esse esquema de policiamento. Está preso um dos suspeitos de matar um idoso dentro de uma oficina mecânica em Viana. Na verdade, os criminosos mataram a vítima por engano. O alvo era o dono da oficina. O motivo da ação, segundo a polícia, foi medo de concorrência, já que o dono do imóvel estava passando ponto para a instalação de um novo negócio.
Hélio Cláudio Neves Stein, conhecido como Gurgel, foi detido nesta quarta-feira pelos policiais da Delegacia de Crimes contra a Vida de Viana. Ele é suspeito de envolvimento na morte de Edson Lousada Bicalho, de 65 anos, assassinado em maio do ano passado, dentro de uma oficina mecânica no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Ele e um comparsa foram até o local do crime em uma motocicleta e o parceiro dele entrou na oficina e atirou contra o seu Edson, por engano. O alvo dos dois criminosos era o dono da oficina, que não foi reconhecido pelo atirador. Estas imagens ajudaram a polícia a desvendar o assassinato. Elas foram gravadas de dentro de um coletivo do sistema Transcol. Nelas, aparecem a moto e um dos envolvidos no crime, John Carlos Conceição, de 24 anos, conhecido como Neguinho, e que está foragido. Na casa de Hélio, a polícia encontrou a moto e esta peruca. Ele negou qualquer participação no crime. Qual foi a sua participação nesse crime aí do Edson? Que vitimou o Edson? Nenhuma. Que eu saiba, nenhuma. Por que você está preso, então? Eles acham que eu dei carona o cara que matou. Você deu carona? Não. O motivo do assassinato, apontado pelas investigações, é quase inacreditável. A investigação aponta que esses dois suspeitos receberam dinheiro para matar o dono da oficina, porque este senhor teria um outro imóvel que estaria sendo alugado para uma farmácia, que estaria fazendo uma concorrência indesejada pelos comerciantes locais. Esses comerciantes teriam pressionado o dono da oficina para não alugar o imóvel, mas ele ignorou. E diante disso, eles contrataram essas duas pessoas para matarem o dono da oficina. Quem tiver informações sobre os mandantes e também do outro suspeito de executar a vítima, é só ligar para o Disque Denúncia 181. Mãe de vítima de abuso sexual é detida. De acordo com a polícia, a mulher sabia que a filha era abusada pelo companheiro, mas não denunciou o caso à polícia. A mulher de 50 anos foi detida na manhã desta quarta-feira em Vila Velha. A autônoma é acusada pela polícia de ter sido conivente com os abusos sexuais sofridos pela filha. A adolescente de 13 anos tem transtornos psicológicos e foi abusada dentro de casa. O autor da violência sexual foi o padrasto da menina, um lavrador de 41 anos que foi preso no mês passado. Laudos comprovaram que a menina foi abusada. A mãe foi presa depois que as investigações da polícia ligaram ela às agressões. Segundo o delegado, a mulher sabia que a adolescente era violentada e não denunciou o caso à polícia. Já havia um relato inicial de terceiros e havia algumas denúncias anônimas relatando que essa mãe sabia, tinha conhecimento prévio desses abusos. Ela alega que apesar de ter se relacionado com uma pessoa que já era condenada por estupro, que estava presa e cumpria pena por estupro, ela não sabia que a filha estava sendo abusada. É, no mínimo, estranha essa declaração, até pelos antecedentes do padrasto. Durante as investigações, a polícia ouviu moradores, vizinhos da vítima. Todos confirmaram que a adolescente era abusada dentro de casa. A vítima, em depoimento à polícia, chegou a contar que uma vez a mãe entrou na residência no momento em que ela estava sendo abusada pelo padrasto, mas a autônoma não fez nada para impedir a violência sexual. A autônoma alega que não sabia dos abusos e que não deixava a criança sozinha com ele. Eu saía com ela, nunca ficou sozinha não. Quando a senhora ia visitar o seu familiar lá na cadeia, a senhora sabia que ele estava preso por estupro? Eu sabia, mas ele tem os exames, tem tudo lá. Tá, ele foi condenado pela justiça e mesmo assim a senhora casou com ele e levou ele para dentro da sua casa? Sim, mas ele estava respeitando. A mulher estava acompanhada pelo advogado que contesta as acusações da polícia e chegou a impedir que a cliente continuasse dando sua versão do caso. Ela vai responder em juízo. Vem pra cá. A adolescente está sob os cuidados do Conselho Tutelar e vai passar por acompanhamento psicológico. O padrasto dela, preso no mês passado, foi autuado por estupro de vulnerável. Em 2008, ele já havia sido detido pelo mesmo crime, depois de estuprar a filha de apenas 10 anos. 8 anos depois, ele saiu da cadeia e abusou da enteada e foi preso novamente. A mãe da menina vai responder pelo mesmo crime. Ela vai responder pela omissão e no caso dela, ela tinha obrigação legal de agir e não agiu. Então, o Código Penal estabelece que ela vai responder pelo mesmo crime que o abusador.